Oi pessoal, a aula de hoje é sobre o capítulo 3 da parte de literatura, tá? Então, as próximas atividades serão sobre esta unidade, né? Capítulo 3 da parte de literatura, lá na página 37, cujo título é o texto literário. Então, como nós já vimos na última aula, a significação, né, no caso a multiplicidade de linguagem das palavras. Agora, a questão do texto literário, ela se envolve completamente, ela se relaciona completamente com essa questão, porque quando se estuda o texto literário, é fundamental a interpretação, né? Então, há dois momentos no texto literário, que é o sentido real, né? Que pode se chamar de uma leitura horizontal, que é o sentido literal, né? Aquele significado real do que o texto está querendo falar, né? Você lê, compreende conforme a clareza das palavras, né? E tem a leitura vertical, que é a sua interpretação, né? Como eu sempre falo, dentro da literatura, o que vai prevalecer é a nossa interpretação, porque o autor quer dizer, quer repassar, quer demonstrar alguma coisa por meio daquele texto, mas há também a sua interpretação daquele texto. Então, a sua interpretação ela vai ser fundamental. Você tem que analisar, ler e reler para tentar entender e contextualizar aquele texto, né? Isso vale para todos os textos na vida, né? E essa leitura literária, ela tem que ter essa visão, né? Que você tem que entender o que o autor, que o escritor quer repassar e também tem que entender o contexto dele dentro da nossa realidade, da nossa vida, porque o texto, ele tem esse movimento, né? Ele tem esse movimento espiral que o sentido dele sempre vai se voltar para a nossa realidade. Então, por isso que chamamos de um movimento espiral, porque ele vai sempre voltar, assim como as energias, né? Ou a sua leitura, a sua interpretação, o seu entendimento também vai se voltar para essa questão, né? Então, dentro do texto, você vai ter que analisar o texto literário por meio das características do que o escritor, o autor quer repassar, né, para o leitor e trazer esse entendimento para você, o que aquilo contribui, traz ou se reflete na realidade, na nossa realidade, na realidade da sociedade, enfim. Ele vai ter diversos entendimentos, diversas contextualizações, né? Então, por isso que a leitura ela é dinâmica, você vai sempre, à medida que você for lendo, você vai ter um novo entendimento, uma nova compreensão, tá? Então, as expectativas do leitor, elas vão estar dentro do texto, né? Você vai ler, aquela sua primeira leitura vai ser a leitura horizontal, que é o que está lá, que é o que o autor quer dizer. E depois você vai ter as suas interpretações, os seus entendimentos, as suas compreensões, que vai ser a sua leitura vertical. Por isso, recomenda-se sempre que faça-se mais de uma leitura, pelo menos duas no mínimo, tá? Para que nós possamos ter essa compreensão, essa interpretação do texto, tá? Então, o capítulo ele dá algumas estratégias de leitura, né? Avançar e recuar, que é justamente você não entendeu um parágrafo, para, lê, termina ele, volta e lê ele de novo várias vezes até você compreender. Parar e resumir. Quando criamos o hábito de fazer um resumo do texto, isso facilita o nosso entendimento e a nossa compreensão daquele texto, tá? Formular hipóteses de significado a partir do contexto. Então, a questão, aí entra o questionamento, né? Você vai se questionar sobre as situações do texto. E a cada passo ali você vai estar questionando. E quando você coloca questões, quando você se pergunta sobre aquele parágrafo, sobre aquela situação, sobre aquela história, você acaba refletindo mais sobre aquilo, tendo uma reflexão mais profunda, né? Recuperar os significados dos anafóricos.
tá? Porque isso é a questão da releitura, né? Que é justamente você tentar entender as palavras que você não compreende e tentar compreendê-las dentro do texto, né? E assim você vai recuperar informações, né, a partir de uma releitura. Justamente tudo isso faz parte da nossa compreensão do texto, porque quando você não entende uma palavra, fica difícil você compreender o que o autor quis dizer, o que aquela frase significa, né? Então, procurar entender a palavra, procurar entender o contexto dela dentro do texto. Isso eu sempre falo para os alunos, que uma palavra ela tem um significado real, ela tem um sentido real, mas dentro do texto ela pode estar querendo falar outra coisa, ela pode estar querendo nos passar outro entendimento, tá? Preencher os espaços, ou seja, quando temos aquelas palavras ocultas, você vai lendo e ela vem na sua mente, né? Então, você pode fazer a leitura também, expressando essas palavras que estão ocultas, que fica mais fácil também o entendimento e a compreensão, tá? Interpretar subentendidos, ou seja, esses subentendidos aquelas frases que deixam a entender algo, mas não estão claras. Então, você vai tentar entender conforme o contexto geral do texto literário. Identificar índices e fazer previsões, né? Quando nós lemos, nós acabamos antecipando o final da história, tentando adivinhar. Então, são essas as situações, quando a gente vai imaginando a história, imaginando o texto, a interpretação, o entendimento e a compreensão ficam mais acessíveis, né? Conseguimos entender melhor, tá? Então, lá no livro de vocês, nessa unidade, vocês terão essas dicas, né? Eu fiz aqui uma breve explanação. E lá no capítulo 3 da parte de literatura, sobre o texto literário, vocês podem fazer a leitura. E como eu já falei aqui, façam mais de uma leitura para poder compreender, né? E qualquer dúvida, me chamar.